Programa Plenitude, com Iraci Campos. O que é mediunidade? Mediunidade é um dom que a gente já traz com a gente ou é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida? Bem-vindos ao programa Plenitude de hoje, um espaço dedicado à saúde integral, corpo, mente e espírito para uma vida saudável. Eu sou Iraci Campos e o nosso convidado de hoje é Clóvis Noronha. Ele é empresário e vai bater um papo gostoso com a gente para a gente falar um pouquinho sobre a mediunidade e o gen da mediunidade. Como é isso e o que é que está acontecendo na atualidade? Seja bem-vindo ao nosso programa Plenitude, Clóvis. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e podemos conversar sobre esse assunto tão vibrante, né? Com certeza. Nessa busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento e pela busca da nossa função aqui no planeta e como é que a gente interage com o mundo espiritual. Clóvis, quando a gente fala de mediunidade, a ciência da mediunidade, afinal de contas, no nosso conhecimento, ela é um dom, ela é uma habilidade que desenvolve, se adquire, ela é a genética no nosso corpo, ela é um despertar da consciência. Como você coloca isso? Bom, eu acho que, como todos os cientistas estão buscando, né, a realidade sobre a mediunidade, eu não sei se é um dom, porque normalmente a mediunidade está muito voltada também para questões complexas, como a ligação entre o médium e o espírito, muitas vezes não muito satisfatórios. Uhum. Então, a gente falar que é um dom, você vê um espírito numa situação delicada espiritualmente, Está no na estado tua obsessivo? frente, na tua casa, não acredito que isso seja um dom. Então, grande parte dos médiuns, inclusive, tem desequilíbrios, tem perturbações, e muitos no passado foram considerados loucos, porque viam espíritos degradantes, não viam espíritos de luz, porque estamos ainda numa etapa da nossa busca, né? Ainda muito rudimentar. Então, até alguns médiuns mais conhecidos, eles contam que no início da mediunidade foi muito difícil, porque você tem contato com o que você não quer ver. E são cenas degradantes, são cenas muito complexas, e você se imagina ao estar na sua casa ou no seu ambiente social, e de repente você vê espíritos que na maioria das vezes, em função da nossa essência espiritual aqui no planeta, não são espíritos que estão vagando pelo planeta de uma forma harmoniosa. Não são evoluídos, Não, com certeza. normalmente são espíritos que estão aqui presos ao planeta por várias questões pessoais, egóicas, de apegos, sofrendo, porque a gente sabe que ao desencarnar ninguém vira santo, continuamos com as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e ver essas situações e esses espíritos que estão vibrando em vibrações muitas vezes desfavoráveis, perturbam o médium que não está educado, podendo proporcionar situações de desequilíbrio, né? Uhum. Então, não diria que seja um dom. Para alguns médiuns que já se educaram, é um dom no sentido de eles poderem fazer o bem, eles trabalharem essa interlocução com a espiritualidade, e muitas vezes ajudarem esses mesmos espíritos a se entenderem que estão num local não adequado por vários motivos, e ajudarem esses espíritos a serem doutrinados para que eles possam caminhar e dar continuidade à sua existência espiritual. Mas os médicos, ainda em desequilíbrio, estão ali naquela confusão, e muitas vezes não é muito agradável essa relação. Sendo teleguiados, né? Teleguiados e muitas vezes envolvidos num processo, muitas vezes
obsessivo, porque a gente sabe que atrai aquilo que pensamos, aquilo que vibramos. Então, se nós estamos com a mediunidade desequilibrada, vão vir espíritos que estão afinados com a nossa mente, nosso equilíbrio, o nosso desequilíbrio, a ter contato conosco, porque eles sabem que podem, naquele caso, fazer algum tipo de interlocução, porque o médium está apto a vê-los. Muitas vezes eles querem se comunicar, eles querem falar, mas eles têm dificuldade, porque são poucas, não tem uma grande quantidade de médiums à disposição deles para serem interlocutores. E quando eles descobrem eles ficam ali tentando se manifestar e explanar as suas dificuldades, seus medos, as suas percepções, que não são nada agradáveis. Agora, a questão da ciência, nós sabemos por alguns estudiosos, alguns cientistas, que têm estudado a mediunidade como uma causa física, né? A gente vê o Dr. Sérgio Felipe, lá em São Paulo, na USP, estudando a glândula pineal, como ali sendo uma porta, né? Para que os médiums, através de materiais de apatita, né? Eles possam, aquilo ali é como uma antena, onde eles têm a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual que está à sua volta. Tem outros cientistas, como o Dr. Alexander, que está estudando a questão genética em genes que estão sendo colocados como possibilidade, não tem nada ainda comprovado, que eles começam a fazer uma pesquisa e um estudo, né, randômico, com todo o aparato científico. Segundo ele, na última essa semana, né, teve muita discussão sobre o assunto, e ele explicou que eles fizeram um estudo na Universidade de Juiz de Fora, onde eles pegaram médiuns com mais de 10 anos de atuação, médiuns que não recebem dinheiro para isso, e médiuns que são médiuns que trabalham na doutrina, tanto na Umbanda quanto nos centros espíritas kardecianos. E essa pesquisa fez com que eles percebessem que há um possível gene que uma boa parte dos médiuns consultados e que foram pesquisados, né? Demonstrou-se que um gene específico que atua na área neuronal, na área das sinapses, esse gene é característico de médiuns, haja vista eles serem detectados nos médiuns em detrimento das suas famílias de primeiro grau, quando os genes deveriam estar mais ou menos parecidos. E está se detectando uma possibilidade de uma parte desses genes serem o motivo, ser uma característica, né, física, que é genético, sim, desses médiuns, em detrimento de outros parentes de primeiro grau que não têm os mesmos genes. É muito curioso, porque realmente Sim. tem uma lógica aí por trás disso e vai ser estudado, aprofundado. E lógico, e como a gente aprende, já estudou dentro da doutrina espírita, né? A pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, ela vem com o corpo físico preparado para exercer aquela mediunidade mais extensiva. De alguma forma, subentende-se que alguma coisa, uma diferenciação entre esse corpo que veio preparado com a mediunidade ostensiva e a pessoa atua com ela, tem de diferente de outro que não tenha a mediunidade ostensiva. Né? Eu acredito. Mas eu acho que também não tem ainda comprovação de nada disso, a não ser o que a própria espiritualidade nos traz. É verdade.
Na verdade, os estudos que estão sendo feitos ainda são muito embrionários. Por enquanto, essa ideia do Dr. Alexander é uma ideia bem interessante, que ele divulgou essa semana, dos estudos que foram feitos, e chama a atenção o fato de ter essa diferenciação genética, né, que pode, pelo lado da quantidade, da repetição, né, daqueles médiuns genética daqueles médiuns que são ostensivos, de se tecer uma teoria, uma tese, né, de que essa é a razão da mediunidade ostensiva. Agora, nós sabemos que a mediunidade ela tem uma gama enorme de possibilidades. Sim. Então, cada médium com a sua característica, pode ser que essa genética seja depois estudada e avaliada em função de cada tipo de mediunidade e possamos entender melhor todo esse processo. Agora, se sabe dentro de muitos estudos, pesquisas, que há muitas décadas atrás, quem se dedicava muito ao estudo da mediunidade eram os russos, né? Tanto que eles têm essa crença, mas não numa reencarnação. Né? Eles não têm a tese da reencarnação como crença. Né? Mas a mediunidade, sim. Agora, tantos anos de pesquisa, tantas décadas, né? E a gente não tem uma comprovação. Eu não sei, de repente, se devido a ciência agora ter dado um salto muito grande com a tecnologia, essas coisas todas, que é óbvio, é a mão da espiritualidade agindo para que haja essa abertura entre nós, né? Ou se eu acho que os cientistas que sempre renegaram Deus, a existência de uma força maior, hoje já estão flexibilizando mais isso e considerando Deus como uma das variáveis das suas equações. Acho que as duas coisas. Acredito também que tudo isso não veio à tona porque não estamos preparados ainda. Porque o mundo material, nós sabemos que não é o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual. Perfeito. Então nós aqui encarnados temos a possibilidade, alguns médios, de fazer essa conexão e esse intercâmbio com o mundo espiritual. Acredito que menos de 10% da população mundial tem uma visão espiritual da existência, então isso quer dizer que 90% pensam que não há reencarnação, que, enfim, nós estamos aqui numa vida só. Eu e Deus lá distante e tudo vida é por que acaso e nós só temos uma vida. Na verdade, nós sabemos que não. Mas o curioso é que não passa de 10% as pessoas que já pensam em espiritualidade e até reencarnação, em processos de vida após a morte, que, na verdade, é uma revelação que será feita na hora certa, em que o ser humano moralmente estiver evoluído, até por uma questão de despertar mesmo, né? Porque acredito que, na medida que o ser humano desperta para a espiritualidade e para a reencarnação, ele percebe que aquilo que ele faz, que ele planta aqui, ele vai ter que colher de alguma forma. E ele vai começar a se preocupar um pouco mais com a continuidade da vida, numa outra encarnação, daquilo que ele está plantando agora. Né? Porque nós sabemos que o plantio é voluntário, mas a colheita é obrigatória. E quando se pensa em reencarnação, há uma mudança de forma de pensar. Eu acredito que essa revelação, aos poucos, vai sendo feita, que vai ajudar o mundo a se melhorar, na medida que as pessoas do mundo entenderem a espiritualidade como a continuidade. Né? Também sabemos que na transição planetária vai haver uma chegada de espíritos de outros orbes, né, mais evoluídos, mais preparados, que com certeza vêm com essas possibilidades de intercâmbio maior,
na medida em que eles já têm uma percepção maior, uma responsabilidade, uma moralidade maior e sabem que vão usar aquilo com responsabilidade. Ainda tem muitos médios usando a mediunidade de forma arbitrária, querendo ganhar dinheiro, querendo se locupletar. Isso tudo afasta a possibilidade da espiritualidade revelar, porque isso já é um conhecimento universal, mas não foi revelado ainda para os habitantes do planeta Terra, porque não chegou a hora. Porque Isso aconteceu. a pessoa ainda encara a mediunidade como algo meu. Ah, sim. Eu que sou assim, eu tenho dom. E não é. A mediunidade está no meu corpo físico, no meu psicológico, né, no meu todo como ser, mas é só os espíritos que utilizam. Verdade. Então, eu não posso falar que é algo meu se vem deles. Nós sabemos que nós plasmamos nosso corpo físico, né, ao reencarnarmos, e muitas vezes temos missões ou funções mediúnicas a serem desenvolvidas, muitas vezes por karmas do passado, porque não é fácil ser médium. A mediunidade é uma coisa complexa e a maioria dos médios tem transtornos existenciais muito fortes, porque conviver com essa interação é muito difícil. Né? Principalmente quando você não tem o domínio, e isso acontece naturalmente. Você está do nada, de repente, você vê um espírito tenebroso passando na tua frente e falando com você, muitas vezes agredindo. Então, se não houver um equilíbrio muito forte e um preparo, há a tendência do médium se desequilibrar, né? E sentir as agruras dessa possibilidade. A gente sabe o quanto é doloroso quando há uma abertura onde a gente enxerga os espíritos, onde a gente ouve os espíritos e quando começa logo na infância, da infância para a adolescência, como é difícil. Como é difícil e como é doloroso. Porque a gente começa vendo, você não vê só espírito de luz, mentores. Pelo contrário, né? Não, você vê ali alguém passando estranho, que fala umas coisas estranhas para você, que te chama, que te mexe, que te incomoda. Né? Exatamente, que essa te traz mal. A maioria das vezes não é saudável, né? Não, e ao passo que eu fui criada dentro da doutrina espírita, então era evangelho na cabeça todos os dias, de noite. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, essa bênção na vida. E quando a gente começa a se dedicar ao estudo, à aprendizagem, aí a aproximação sempre de espíritos mais evoluídos, mas não que o espírito sofredor, enfim, umbralinos e densos, pesados, que eles não se aproximem. Sim, se aproxima e a gente fica marcado pelo resto da vida, porque eu me lembro de determinados rostos que desde da juventude, enfim, pontuais que eu vi que eu nunca mais esqueci. Aquilo fica gravado de uma forma. Quando a gente vê um como acidente, o espírito uma coisa... que falou com você. Sim, Né? O espírito falou comigo, ainda veio com a intenção de dar uma notícia para que eu percebesse. Mas eu não tenho a mediunidade aflorada, e foi a única vez que eu vi realmente o espírito, e se eu tinha alguma dúvida sobre a existência dos espíritos, eu não tenho, até porque o que ele falou foi muito claro e foi comprovado, né? Mas eu talvez não tenha essa mediunidade aflorada, até por despreparo mesmo, porque eu não sofro as agruras dessa interação com o mundo espiritual inferior, que na maioria das vezes está aqui no planeta. O mundo espiritual superior, ele vem à Terra com missão de ajudar, né, nos centros espíritas, nos trabalhos espirituais, trabalhos mediúnicos, para proteger e ajudar espíritos que precisam ser encaminhados para continuar a sua trajetória. A maioria dos espíritos aqui
no planeta são espíritos ou trevosos ou muito ligados à vida passada e, portanto, atrapalham a família que ficou para trás, porque eles acham que perderam alguma coisa, que estão usando de uma forma inadequada seus bens, ou porque sofreram por uma agressão ao desencarne e querem vir cobrar a pessoa que os atacou. Então não tem santos, não tem espíritos bons. Basta a gente ver o que paira no mundo que estamos vivendo, com a convivência que existe na humanidade, que é muito mais uma quantidade de pessoas que vivem degradados Sim. do que pessoas elevadas. Então, quando desencarna, é a mesma porcaria. Com certeza. Esses espíritos vêm, inclusive, ligados ao sexo, à droga, aos vícios. E, de certa forma, como eles não se libertaram dessas percepções, eles precisam ainda se locupletar disso, ao álcool. Então, um espírito que usou muito o álcool ao longo da encarnação, ao desencarnar, ele ainda percebe, sente a necessidade de sentir aquela matéria volátil, né, do álcool. Como diz Divaldo, aquela sede do álcool. E aí ele usa o médium, muitas vezes em desequilíbrio, em falta de conhecimento, como canudo, né? Para que eles possam se locupletar e sentir aquela sensação que ele sentia quando estava encarnado. Isso serve para o álcool, para as drogas, para o cigarro, para todos os vícios sexuais, vícios de várias formas, e até de posturas, né? Muitas vezes a gente é maledicente, a gente vibra numa vibração de dor, de ataque às pessoas, de agressão, enfim, a gente está atraindo justamente esses mesmos espíritos que estão na mesma faixa existencial, porque eles querem participar e muitas vezes influenciar para que aquele espírito que tenha sintonia com eles e é médium possa fazer o trabalho que eles gostariam que fizesse, muitas vezes influenciando negativamente esses espíritos a praticar o mal, a terem uma visão equivocada da vida, ilusória, né? Porque Então, a gente traz ainda dentro disso que esse gene que está se falando, mas não está nada comprovado, ele está espalhado entre todos nós, de alguma forma. Eu até dei uma pesquisada, alguns geneticistas já estudaram esse gene, que é o VMAT2, que está sendo comentado. Ele é um gene que eles começaram a estudar esse gene por causa do tabagismo. Olha que curioso. E depois eles começaram a tentar entender se esse gene tinha alguma coisa com autotranscendência. E o pesquisador inicial desse trabalho, que é Dean Hammer, ele tinha lá um trabalho no National Cancer Institute. Ele publicou com o gene, como a fé afeta os genes. Então ele publicou essa obra, mas o próprio Hammer observa que o VMAT2 desempenha no máximo um papel menor em influenciar a espiritualidade. Quer dizer, ele mesmo concluiu que não tem... Que não é procedente. Não, ele acha que não, né? Nada impede que outros pesquisadores que se aprofundem e façam, por exemplo, o que o Dr. Alexander está fazendo, consiga perceber estatisticamente que há alguma coisa diferente. Então vamos pesquisar o gene para ver se realmente isso vai bater. E ele finaliza aqui o seguinte: o estudo de Hammer não foi publicado em um periódico revisado por pares, coisa que o Alexander está fazendo, segundo ele. E uma reanálise de correlação demonstra que os resultados encontrados não são estatisticamente significativos. Então foi a conclusão desse geneticista. Mas é assim mesmo, muitos dos iniciantes que estudam algumas questões científicas não conseguem evoluir
e outros que vêm atrás e pegam aquele trabalho já de alguma forma desenvolvido, aproveitam para ampliar seus estudos e chega lá na frente e consegue concluir. É isso aí. Passa muito rápido o tempo, né? A gente chegou no finalzinho e não tem como. Clóvis, obrigada pela sua presença no nosso programa. Muito esclarecedor. Foi muito bom estar com vocês, bacana. tá? Obrigada, é uma alegria. Então, todos nós, quando passamos a refletir sobre mediunidade, a gente ouve muitas pessoas dizerem: eu queria tanto ser médium. Todos nós somos. Maior ou menor intensidade, ou ostensividade. Porém, seja você médium de menor grau ou muita ostensividade, pense que deve ser usado sempre para o bem, para o amor, para a caridade, para a compaixão, para a compreensão. A sua conduta, a sua postura dirá sempre quem é que se aproxima de você do outro lado da vida, quem te acompanha. Então, é isso. Compartilhe o nosso programa para ajudar muitas outras pessoas a se esclarecer, a se informar. Você pode ser um multiplicador do bem. Então, que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muita luz e muita consciência dos seus próprios pensamentos. Um beijinho super carinhoso e até a próxima semana.